Bom dia. Tá fraquinho esse bom dia, não tá não? Você não achou, Cissa? Ei, Zé? Tá fraquinho, não tá? Vamos caprichar um pouco mais, tá certo? Respirem fundo, ó, puxem a respiração. E aí vamos novamente. Bom dia. Agora melhorou. Bom dia a todos que estão nos assistindo pela TV Harmonia. Um dia de muita paz, de muito crescimento, um dia de sol lindo. Vocês viram como o dia está lindo? O sol se vestiu de luz para iluminar a nossa manhã, para iluminar o nosso dia, para iluminar o nosso evangelho, para nos iluminar, para que nós possamos sair daqui com todos os pesos que nós chegamos tirados. Espero que não tenham sido muitos pesos. Tenham sido poucos. Para não ficar aqui muito peso, muita bagagem para ser retirada. Mas antes de começarmos o nosso trabalho, aquele nosso bom dia de sempre, qual é? Nós nos levantamos para tirar um pouquinho, né, a inércia do estar sentado. Aí o meu amigo Carlos já fez ali um alongamento ótimo, todos de pé. Por gentileza, deem um abraço no companheiro que está do lado e deles um bom dia. Tem alguém solteiro? Abraça um segundo. Muito bom. Que bom. Muito bom. Trocar este calor humano é muito positivo. Pronto? Muito bem. É bom fazer isso. Depois vocês ficam me devendo o meu abraço, tá certo? Ah, bom. Porque vai ficar assim? Eu vou ficar no 0 a 0? Não, né? Preciso de abraço também. Abraçar é muito bom. Manter esse contato com o outro é muito importante para nós. E às vezes no nosso dia a dia, né, nós vamos esquecendo de tocar o outro, de sorrir para o outro, de estar mais próximo do outro. E isso é fundamental. Só quando nos falta um sorriso é que nós aprendemos a valorizar o quanto nos alimenta o sorriso de alguém. Quando a pessoa sorri para a gente, o quanto isso nos faz bem, o quanto isso nos dá tranquilidade e paz para caminhar. E não é à toa que nós estamos aqui, né? Não é à toa que nós retornamos ao mundo para termos a oportunidade de trocar. Não há entre nós aqui presente ou aqueles que estão a nos assistir alguém que não necessite de uma outra pessoa para se sentir mais feliz. Nós sempre estamos precisando de uma outra pessoa que nos mostre aquilo que nós temos dificuldade de perceber, o quanto somos importantes, o quanto somos importantes no mundo e para as pessoas que estão conosco. O quanto a nossa ausência faz com que o outro sinta saudade. Então é importante que a gente aproveite sempre os nossos dias, amanhã, o Evangelho para refletir do quanto a nossa existência é importante para alguém. O quanto estarmos aqui, o quanto o nosso sorriso, o quanto o nosso abraço, o quanto o nosso toque é importante para o outro. Que às vezes se constrange ou é tímido e tem vergonha de dizer, olha, você é muito importante para mim. Então que nós possamos inclusive fazer esse exercício. Daqueles que realmente importam, daqueles que nós gostamos de estar próximo, dizer a ele, é muito bom ter você comigo. E isto é fundamental, porque a vida por si só, os caminhos que nós fazemos e escolhemos, muitas vezes já se encarrega de nos separar. E muitas vezes nos separa das pessoas que nós mais amamos. Então o momento é sempre esse. O momento de dizer, você é importante para mim, é sempre
o agora, é sempre o aqui. Este é o momento. Por isso sempre faço questão de que vocês se abracem, porque vocês, a maioria de vocês, estão praticamente todos os sábados aqui, não é? Alguns são colegas de curso, e isso é muito bom. Alguns são companheiros de jornada, vivem no mesmo lar. E às vezes nos esquecemos de dizer àquele com quem nós convivemos: olha, você é importante para mim. E o abraço, ele diz, porque é a troca do meu calor com o calor do outro. E vamos começar a conversar, né? Vamos começar a dialogar sobre o capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é, Cecília disse, aí atrás ainda tem? Buscar e acharei. Aqui nesta versão que foi lançamento da Fundação, né? Nós temos procurai e achareis, que é a mesma coisa, na verdade. Aí, enquanto eu estudava um pouco, lia, para conversarmos, para termos esse contato, eu me reportava à época em que Jesus disse estas palavras, né? Porque é extremamente importante a gente fazer uma relação do que ele disse, ou melhor, daquilo que está escrito, do que foi interpretado, que Jesus disse, daquilo que nós podemos tirar de importante para a nossa construção pessoal. Aí ficava imaginando onde estaria Jesus quando disse estas palavras. E são este capítulo, que é um capítulo curto, mas é um capítulo profundo do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele tem 3 tópicos. O capítulo é procurai e achareis. E aí nós temos um primeiro subtítulo que é ajuda-te e o céu ajudará. Já aí, Jesus nos dá uma grande lição, né? Porque eu tenho que fazer a minha construção. E em eu fazendo a minha construção, o outro poderá e irá me ajudar. O segundo subtópico é: olhai as aves do céu, dos céus. Do céu ou dos céus? Do céu. E o terceiro subtítulo é: não vos inquieteis pelo ouro. Um capítulo curto, com 3 subtítulos, mas de uma profundidade, de um ponto de reflexão tão fundamental para a nossa existência, que nós vamos desenvolver pensando e refletindo com vocês. E aí, nos lembramos, né? Se hoje, dia 2 de novembro de 2013, compreender essas máximas ditas por Jesus já é complexa, né? Na nossa compreensão, porque às vezes nós interpretamos dentro da nossa condição pessoal de interpretar, sem conseguir atingir a essência maior, e às vezes nós conseguimos interpretar dentro da essência que o Evangelho traz. Uma das coisas fundamentais no Evangelho é a gente não tomar a essência e o conteúdo do que ali está pelas palavras que estão. Porque apenas pelas palavras, a profundidade do ensinamento de Jesus se torna raso. Quando, na verdade, o Evangelho, ele traz palavras simples, mas com um aprofundamento, né, nos dando uma possibilidade de aprofundamento muito grande. Então, primeiro subtítulo, que diz assim: ajuda-te e o céu te ajudará. Já é o primeiro ponto da nossa reflexão. E aí pergunto eu, para quem Jesus estava falando isto? Aí nos reportamos, né? Que o povo para quem Jesus pregou, que era o seu povo, os judeus, vieram de uma peregrinação, né? Muito grande até chegarem e se estabelecerem aonde estavam ali na Palestina. Então, eles passaram por diversas culturas, eles tiveram a oportunidade de conhecer outros povos e, claro,
A sua tradição, que era uma tradição de conservar a cultura deste povo, sofreu algumas alterações ao longo desta peregrinação deste povo. Entretanto, tinha uma característica muito forte e marcante, que era a tradição patriarcal, né? Então, o povo judeu, ele tinha uma tradição de seguir, né, os seus antepassados, né? Então, era muito forte na sua cultura isto. Os antepassados, a história dos antepassados era algo extremamente forte e concreto. E era um povo, obviamente, como a maioria dos povos o são, que voltava-se sempre para o quê? Se tem que manter a tradição, se tem que conservar a família, precisa trabalhar, né? Então, era uma sociedade formada por uma comunidade de pessoas que eram tradicionalmente ricas, mas era, na maioria das vezes, pessoas que trabalhavam com o comércio, eram mercadores, mas existia uma grande parte da população que também era muito pobre. Lembra alguma coisa isso? Lembra Brasil? Lembra, né? Existiam aqueles que tinham posses e existiam, sobretudo, aqueles que tinham muito pouco. E Jesus falava especificamente para um e para outro? Falava para todos ao mesmo tempo, numa linguagem que pudesse ser entendida pelo abastado da mesma forma por aqueles que eram simples. Por isso se utilizava de termos simples para se fazer compreendidos. E fico imaginando quando ele disse: ajuda-te e o céu te ajudará. A quem ele estaria respondendo, ou a quem ele estaria, evidentemente, procurando orientar? Muito provavelmente alguém que chegava até ele e pedia para ser curado, né? Que pedia auxílio. E aí ele dizia, certamente, que em o cidadão se ajudando, ele também, Jesus, teria plena condição de ajudá-lo. E aí vocês se lembram que todas as oportunidades que Jesus Cristo efetuou uma cura, ele fazia uma pergunta direta àquele que pedia a cura? O que é que ele perguntava? Você disse que sabia. O que é que ele perguntava? Você quer ser curado? Olhe, ajuda-te. Porque se você quer ser curado, eu posso ser o instrumento da sua cura. Ajuda-te, que você receberá ajuda. Aí o capítulo diz assim: buscai e achareis, né? Aí, Zezé, sabe do que é que eu me lembro? Eu me lembro de Alice no País das Maravilhas. Assistiram? Lembram-se? Olha, Alice no País das Maravilhas tem um conteúdo tão mais profundo do que nós habitualmente conseguimos identificar. E me reporto exatamente que Alice, ela aparece, né, num mundo totalmente diferente do que ela estava habituada. Um mundo, segundo aí o próprio nome, né, um mundo de maravilhas, que ela não conhecia. Ela vem de uma cultura e acaba caindo de paraquedas num mundo totalmente diferente e novo. Tudo ali é diferente, tudo ali causa em Alice estranheza. E Alice, ela fica se sentindo um pouco o quê? Perdida. Alice está perdida, não sabe o que fazer, não sabe onde está, não sabe para onde vai. E aí encontra com alguém no caminho, que eu acho que é aquele gato, não é? E pergunta algo para ele.
onde estou, ou algo nesse sentido que no momento eu não me lembro, ou que lugar é este, ou para onde devo ir. Ele pergunta: para onde você quer ir? Ela aí, ao encontrar esta pergunta, para onde você quer ir, ela para e faz: não sei. Ora, se você não sabe para onde você quer ir, qualquer lugar lhe basta, lhe satisfaz. Esse é o buscar e achareis, acham? Concordam? Ora, se eu estou perdido na maravilha, que é o mundo, eu sou Alice, e não sei o que eu estou procurando, qualquer coisa me serve. Aí, quando ela recebeu essa resposta, ela parou. Sim, e para onde eu quero ir? Eu quero ir ao encontro de outras pessoas. E ali se encontrou o seu caminho. Após uma trajetória de muitas experiências, sim, ali se encontrou o caminho. Então a gente toma essa história de Alice no País das Maravilhas, que somos nós Alices, no País da Maravilha, das Maravilhas, que é a oportunidade de retornar à carne, num mundo novo, porque eu não me recordo das experiências que já tive. Estou buscando. Buscando o quê? Pararam para pensar, Alices? O que nós estamos procurando? Porque vejam bem, para toda procura, algo será encontrado. Então é fundamental saber o que estamos procurando, porque vamos encontrar alguma coisa, mas talvez aquilo que é encontrado não era exatamente aquilo que eu estava procurando. Então, em procurando, eu tenho que saber exatamente, não como Alice, mas o que eu estou procurando. E aí eu paro para pensar. Quando nós adentramos a doutrina espírita, nós estamos procurando. Concordam? Vocês parem aí por um minutinho, não é muito, por alguns segundos, e pensem no que vocês estavam procurando quando vocês bateram a porta desta casa e a porta se abriu. Tem isso aí no capítulo, não tem? Bate que a porta se abrirá. Pronto. Bati na porta. Pedi. Achei. Encontrei. Obtive. Entrei. E agora? O que é que eu faço? O que é que eu faço com isso que eu encontrei? Devolvo a quem me ajudou a encontrar? Ou transformo o que eu encontrei? Ou trabalho aquilo que eu encontrei? Aí vem o primeiro subtópico, né? Ajuda-te. Ajuda-te. Que o céu te ajudará. Faça o seu trabalho. E tudo aquilo que você se propõe a fazer, faça bem feito. Seja o trabalho profissional, seja o trabalho a que você se destina a fazer social, seja o trabalho que se destine a fazer, faça bem feito. Faça empenhando o melhor que você tem a fazer. Porque desta forma nós estamos nos ajudando. E em estando nos ajudando, encontraremos também auxílio. Tem uma historinha que deve ser conhecida de vocês, todo mundo conta, de um homem que, estando de mudança profissional, estava se mudando, pediu transferência, teve transferência do trabalho e chega à cidade em que ele vai trabalhar. E quando ele chega na cidade,
vai tomar informações sobre aquela cidade. Aí chega, encontra um jornaleiro e pergunta a ele: Senhor, como é esta cidade? Como são as pessoas desta cidade? Aí o jornaleiro pergunta a ele: como era a cidade de onde você vem? Ah, a cidade de onde eu venho era uma cidade maravilhosa. Uma cidade desenvolvida, pessoas boas, pessoas alegres, pessoas felizes. Ah, era isso que era a cidade em que você morava? Era. Então esta daqui será exatamente igual. Passou mais algum tempo, um outro colega de trabalho deste mesmo senhor também foi transferido para esta cidade e chega até este mesmo jornaleiro e pergunta: Senhor, eu preciso de informações sobre esta cidade, porque eu estou sendo transferido para cá. Ele faz a mesma pergunta: como era a cidade de onde você veio? Cidade horrível, cidade suja, cidade poluída, pessoas ruins, maldosas, fofoqueiras. A cidade de onde você vem é assim? É, então esta também será. Que lição nós tiramos desta história? Era a cidade que era boa e ruim? Ou aquilo que o indivíduo colocava no externo, que era nada mais do que o interno sendo colocado para fora, que faria daquela cidade uma cidade boa ou uma cidade ruim, pessoas boas de se conviver ou pessoas ruins? É o segundo tópico deste capítulo. Olhai as aves do céu. Vocês não têm as aves do céu para olhar. Podem olhar aqui para minha blusa, que está cheia de aves. E o que é que, olhando para as aves, a primeira coisa que nos chama a atenção? É o quê? Liberdade. Muito bom. O que mais? O que, jovem? Beleza. Beleza, sim. O que mais? Hein? Leveza. O que mais? Alegria. Árvores. Bom, aí novamente pensamos: para quem Jesus disse: olhai as aves no céu, do céu? Eu posso até vê-lo sentado na pedra, rodeado da multidão, pessoas inquietas com a vida, pessoas inquietas em terem bens, aqueles que possuíam, pessoas inquietas porque não tinham bens, aqueles que não possuíam, enfim. Uma grande multidão de pessoas desejosas do ter, né? Do ter. Eu tenho, das posses ou da falta dela. E aí Jesus chega para estas pessoas e diz: olhai as aves do céu. Não amontoam, não guardam, vivem. E aí nós passamos a pensar, então Jesus quer dizer que a gente tem que pegar tudo que é nosso, tudo que nós conquistamos com grande esforço e devemos sair. Não exatamente isso que Jesus quis dizer. Mas o que ele quis dizer é o seguinte: que tão ou muito mais importante que o ter, e nós sempre temos e buscamos o foco do ter, não é? Tão importante e talvez mais importante que o ter é o ser. É o ser. E aí a ave é o exemplo puro do ser.
Porque a ave também tem, não tem? Quando o casal se reúne e vão constituir sua família, eles também não trabalham? E como? Trabalham, né? Vão, escolhem o ambiente em que eles querem residir, vão pegando de palhinha em palhinha para formar o quê? Seu lar. O ninho, aonde eles vão constituir a sua família. Fazem isso naturalmente, trabalham. E trabalham muito. E não se queixam. E não diz, estou cansada, agora vá você, é sua vez porque eu estou cansado. Eles trabalham juntos, unidos, cooperando um com o outro. Por quê? Porque aquela não é uma tarefa individual. É uma tarefa onde indivíduos vão construir um coletivo que é algo maior. Aí eles constroem, não constroem? Depois eles se organizam e eles têm uma família, não tem? Tem uma família. E qual é o papel desse pai e dessa mãe quando chegam os filhos? Prover, alimentar, cuidar, proteger. Mas quando eles estão em idade de serem livres, o que é que estes pais fazem? Dão liberdade. Dão liberdade. Então, outra coisa que nós precisamos nos espelhar as aves do céu. Trabalham, nós estamos aqui para nos dedicarmos a uma atividade que possa contribuir para o meu bem-estar, que possa contribuir para que eu tenha qualidade de vida. Eu posso fazer e devo fazer. Eu vou ter pessoas ao meu entorno. Eu preciso entender que estas pessoas são livres e que eu não posso desejar retê-las. Elas estarão conosco enquanto estiverem dentro desta possibilidade. Mas quando desejarem algo mais, eu preciso permitir que o outro voe. Assim fazem as aves. E quando aquele ambiente em que construíram seu ninho já não lhe serve mais por uma série de coisas, eles ficam se lamentando no ninho, ou eles reconstroem aquele que não lhe serve, ou eles mudam de lugar. Porque eles não se apegam a coisas. O importante é continuar realizando. O importante é persistir na construção. Então, eles não se apegam. Esta é uma outra oportunidade que Jesus nos diz. Ter é muito bom. O ser é tão importante. As pessoas que estão conosco fazem parte de um conjunto de possibilidades que, quando estas possibilidades estejam esgotadas, eles naturalmente seguirão livremente o seu caminho. As aves, elas brigam entre si? Não, são solidários. São solidários, são amigos. Outra característica importante das aves são felizes. São felizes porque se sentem completos e realizados. Então, quando Jesus nos convocava a observar, a olhar as aves do céu, ele nos convidava a uma reflexão ainda sobre a nossa necessidade sempre de ter. E muitas vezes nos esquecendo de ser, porque somos espíritos. E em sendo espíritos já tivemos, temos agora e teremos uma infinidade de experiências. Mas eu não posso viver o meu presente pensando no passado e nem apenas visualizando
o futuro. Porque se eu fizer isso, a minha vida presente será apática, será parada, porque ou eu estou com o olho para trás, ou eu estou visando o que vem à frente e esqueço de viver o hoje, o agora, esta vida. E muitas vezes nos pegamos muito assim. Acontece um dissabor na nossa existência, acontece uma lição que nos faz parar um pouco e refletir, muitas vezes por através da dor, que é uma relação difícil que nós estabelecemos com a dor. É fácil essa relação? A dor? Não, a dor ela é uma espécie de um alerta, né? Quando ela nos chega, ela nos apresenta que algo na nossa existência precisa ser observada. Se a dor chega, é porque nós temos que parar, observar o que na nossa existência está precisando ser transformado. Então a dor chega, nos pega muitas vezes de surpresa, nos faz desejar que ela não chegue, mas ela chegou. E agora? O que fazer com este sentimento que me faz adoecer? O que eu vou fazer? Descobrir em mim ferramentas que me mobilize a sair daquela condição. Porque no momento em que a dor chega, ela estabelece que eu, Ednilze Fidelis, preciso parar, avaliar a construção que tenho feito de minha vida e seguir adiante. Nem vivendo do passado, daquilo que eu já fiz, daquilo que eu já errei, daquilo que eu deixei de construir, porque já ficou para trás. E o futuro é construção daquilo que eu faço agora. E nós passamos, na maioria das vezes, pensando demais no futuro e esquecendo de viver o presente. E de repente nos pegamos mais adiante, sem ter tido a oportunidade de usufruir disso que é tão importante, que se chama presente, né? O que é presente? O que é presente? Uma coisa boa, não é? Presente não é isso? Vocês não vão dizer nem sempre não, né? Presente é sempre uma coisa boa, mesmo que aquela coisa boa que vem embalada, muitas vezes com uma embalagem bem bonita, com a caixa bem bonita, mas o conteúdo não é aquilo que eu desejava, mas não quer dizer que não seja bom, que não seja algo bom. Então nós temos que pegar este capítulo, buscai e achareis, e entender, ou procurar e achareis, e entender primeiro o seguinte: buscar é ação. É ou não é, minha amiga? Buscar é ação. Eu saio da inércia, né? Do paradeiro, ó. Aqui tá bom. Seja o que Deus quiser. Não. Deixa lá. Que tá bom. Não, eu tenho que ir para a ação. Buscar. Buscar o quê? Eu tenho que saber o que eu estou buscando. E o achareis é feito. Ó, ação e reação. Quando eu empreendo a ação de procurar, eu encontrarei. Eu encontrarei. Eu só preciso estabelecer uma condução do que eu estou procurando para que eu possa ter e saber realizar o acharei.
porque se eu não souber o que vou fazer com o que eu encontrei, então eu não soube procurar. No momento em que eu me determinei a procurar, eu não procurei aquilo que eu necessitava. Eu procurei, muitas vezes, aquilo que eu desejava. E aí entra o terceiro subtópico deste capítulo, que é: não vos inquieteis com o ouro. Eita! Como? Como não? Eu vivo no mundo, eu preciso, né, prover as minhas necessidades da minha família. Eu preciso ter conforto, eu preciso ter uma boa casa, eu preciso ter bons eletrodomésticos, eu preciso ter um veículo bom, eu preciso trabalhar, mas eu também preciso descansar, eu preciso de lazer, eu preciso ter uma saúde equilibrada, eu preciso disso tudo. Como é que eu não vou me inquietar pelo ouro? Aí, novamente, a gente se reporta ao momento em que Jesus disse isso e para quem disse. Se vocês lerem o restante deste capítulo, ele dizia isso justamente para os discípulos quando foram fazer as primeiras pregações nas cidades vizinhas, e ele pedia que eles nada levassem. Que não levassem mantimentos, que não levassem roupas, que não levassem nada. Primeiro, porque tudo naquela época era feito sobre o lombo de um jumento, né? Não era nem um cavalo, era um jumento, e levaria-se muitas coisas. As estradas naquela época tinha certamente muitas pessoas que se adonavam dessas cargas que eram levadas em jumentos. Então ele disse aos seus discípulos e apóstolos: não leve nada. Chegue na cidade, procure ver qual família está em condição de lhes receber. Porque eles nada levavam. Eles chegavam para se hospedar de que forma? Com a roupa do corpo, e muito certamente morrendo de fome e de sede e cansados, porque eram viagens que se faziam durante longos dias. Então, cheguem naquela residência, procurem qual será a família que pode recebê-los, sem nada cobrar. Receber de coração aberto. Então, duas coisas ele chamava atenção. Uma, para eles não saírem com carga para não ser objeto de cobiça de pessoas que assaltavam nas estradas, para irem procurar pessoas que soubessem que eles nada tinham a dar materialmente, mas que os recebiam de coração aberto para ouvir a boa nova. E este era o conselho. Mas para nós, hoje em dia, que não viajamos, por exemplo, de jumento, né? Viajamos assim no máximo de ônibus, mas o ônibus é leito, tem 2 andares, é tudo muito confortável. E hoje nós não queremos mais viajar de ônibus, né? Hoje nós queremos ir mais rápido. Nós vamos de avião. Então, não comportaria esta observação no dia de hoje. Entretanto, novamente uma lição. O que ele quer nos dizer com não vos inquieteis pelo ouro? É a nossa necessidade de, tendo o que nos é suficiente, desejarmos ter mais materialmente. Nos esquecendo de quê? De nós, do ser. De nós que reencarnamos com um propósito de vida. Qual é o nosso propósito de vida? Evoluir. E de que forma eu vou evoluir? Premissa para a evolução, qual é? É o quê? A nossa parte com quem?
conosco. Inicialmente, a nossa parte conosco, nos conhecendo, nos reconhecendo e nos transformando. Não é isso que é evolução? Evolução é isso, né? É, como diria o próprio Jesus, é deixar o homem velho e deixar com que o homem novo se pronuncie na vida. Então a proposta é essa. Esse evangelho, esse capítulo do evangelho, esse finalzinho é uma apologia à pobreza. Não. É uma apologia ao bom uso dos talentos que nós possuímos. Antes de qualquer coisa, dos nossos talentos espirituais. E aí volto novamente para vocês. Já pararam para pensar o que vocês estão fazendo com o que encontraram? Porque todos que aqui estão, que adentraram aquele portão, que adentraram este salão nesta manhã, chegou procurando algo. E se estabeleceram o que estavam procurando e encontraram em vocês. Não foi em Cecília, não foi Zezé, não foi Nil. Encontraram em vocês. O que farão com isso? É isso que nós precisamos desenvolver. Tendo encontrado o que eu procurava, o que eu vou fazer? Porque aí, minha amiga, é aquela hora de fazer a minha parte. Já encontrei em mim e agora eu vou para o outro. Porque sem encontrar em mim o desejo sincero e a vontade de estar diante do outro a serviço dele, eu não conseguirei fazer. Então, é por isso que antes de qualquer coisa, a proposta é buscar em si, achar em si todas as ferramentas necessárias para aí sim ir ao outro. E aí, vejam bem, são 3 capítulos casadinhos. Semana passada eu assisti o Evangelho, Márcia Matos dizia que devemos deixar a nossa luz brilhar. Tira a luz, debaixo do alqueire e bota ela para brilhar no velador, onde todos que cheguem consigam se beneficiar dela. Aí hoje nós chegamos aqui e conversamos que eu vou buscar e encontrar. E antes de buscar qualquer coisa, eu vou buscar a mim mesmo. A mim, que sou espírito imortal, em processo de aprendizagem, trabalhando pela evolução. E a evolução vem a partir da minha sensibilização, daquilo que eu consigo fazer com o que sou em benefício de outros indivíduos. E a semana que vem, a proposta é mais incisiva ainda. Porque se hoje nós estamos falando de procurar e achareis, a semana que vem nós estaremos falando o Evangelho sobre dai de graça o que de graça recebeste. Então, já achou o que procurou? Agora é a hora de doar. E que isso sirva para nós como um elemento de reflexão para este dia. Nós que estamos reencarnados, nós que tivemos familiares que já foram antes de nós para a dimensão espiritual, e que para nós espíritas, dia de finado são todos os dias, de lembrança daquelas pessoas que nós amamos e que foram antes de nós preparar a casa, que para quando nós chegarmos a casa esteja pronta para nos receber. Mas hoje, para as outras filosofias e religiões, é um dia dedicado a esses indivíduos. Que nós possamos agora, neste momento que eu vou pedir a Raginha, para botar uma musiquinha, fechar os nossos olhos e vibrar com amor. Porque o amor é que garante àqueles que estão na dimensão espiritual de que a nossa relação continua. Vibrem amor,
por todos os familiares que vocês se lembrem e que já tenham desencarnado, para que neste momento os espíritos protetores e amigos que aqui estão levem o nosso amor para estas pessoas com a música que Raja vai colocar. Solicitamos ao grupo de passe Abel Mendonça que no transcorrer desta musiquinha possam começar a fazer este ato de amor com que vocês nos brindam todos os sábados. And I think to myself, what a wonderful world.